Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu oro por você. É bom ter você aqui conosco para nós assistirmos mais uma forte revelação. Peço a você que fique até o final, que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas. Deixa também o seu like, porque eu vou te mostrar nesse momento uma forte revelação. Orar por todos, para que assim Deus venha estar dando força, sustentando a cada um, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe de uma forma poderosa, em nome de Jesus. A graça e paz do nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, neste momento, nesta hora, elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que formou, criou os céus e a terra. Neste momento, ó Pai, eu me rendo aos teus pés, me prostro diante de ti, para pedir perdão. Espírito Santo, eis-me aqui, ao teu dispor. Eis-me aqui, Espírito Santo, para fazer não a minha vontade, mas a sua vontade prevalece. Pai, seja mel, seja fel. Se for para revelar, que não venha ser nada de mim, porque grandes são os ataques dos meus irmãos, os que armam contra mim. Por eu estar aqui, Pai, falando da tua presença. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem diz que não vai faltar luta? Quem diz que não vai faltar prova? Quem diz que não vai faltar perseguição? Quem diz que não vai faltar inveja, falsidade? Quem diz? Então, por isso, ó Pai, eu te peço nesta noite que eu diminua e que o Espírito Santo apareça e cresça neste lugar. Por isso, ó Deus, eu quero ser grata a Ti pela esposa que Tu me deste, pelos filhos que o Senhor me deste. Eu quero ser grata a Ti, Pai, por essa oportunidade de eu poder estar em frente a uma rede social, pregando, falando para tantas pessoas, Pai. Tantas pessoas que querem ouvir o Senhor falar. O Senhor envia a prova no deserto, mas o Senhor também envia a vitória. Obrigado, Deus, pelos vizinhos maravilhosos que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, pelo lar. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. Obrigado, Pai, por confiar em mim. Olha o tanto de bilhões de pessoas que existem na Terra. São bilhões. E o Senhor me escolheu. O Senhor me capacitou. O Senhor me chamou. Então, por isso, Pai, levante sim. Levante pessoas dispostas a ouvir Tua palavra. Meu lindo, nesta noite, eu tenho conversado com Deus durante a semana sobre esta live de hoje. E muitas das vezes as pessoas me mandam áudio, me mandam vídeo, falando os sonhos. E muitas das vezes eu não respondo para uma pessoa ou duas,
porque eu deixo para responder aqui na live, para que todos fiquem sabendo quando Deus quer falar. Querido, Deus deu sonhos para José. E Deus também deu discernimento. Deus também deu sonhos para muitos da santa palavra de Deus. Só que vocês têm que saber discernir. Se Deus quer falar alguma coisa com você, ou se é apenas um sonho de cansaço do dia a dia. Então, nesta noite, eu sei que não vai dar para ouvir o sonho de todos, mas se é a sua vez, Deus vai revelar. Missionário não. Irmão, essa semana foi ontem de ontem. Tem pessoas, irmão, que não entendeu quando eu mostrei aqui a minha carteirinha, que eu faço parte de uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus Madureira. E quando Deus falou aqui que vai colher alguém da Igreja Assembleia de Deus Madureira, que Deus vai dar uma limpeza, que Deus vai colher mais uma rosa, que Deus vai dar uma limpada no templo da Assembleia de Deus Madureira. Eu deixei aqui, vou deixar bem claro, que eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Porém, não é aquela Assembleia de Deus Madureira do Brás. Não é aquela Igreja Assembleia de Deus lá do Rio de Janeiro, daqueles pastor que perdeu a esposa. Não, irmão, não é. A nossa igreja é uma Igreja Assembleia de Deus Madureira, mas não tem ligação com a igreja de São Paulo, do Rio. E outra coisa, vou deixar aqui bem claro para vocês, e bem devagar eu vou falar. Deus não está entregando esse recado para a minha igreja. Deus deixou bem claro que vai passar lá naquela igreja grande da Assembleia de Deus Madureira. E aí, eu vou deixar bem claro, olha aqui para mim. Nós fazemos parte de uma igreja Assembleia de Deus Madureira, como existem muitas igrejas batistas, que não é batista renovada. Existem muitas outras igrejas com nome, mas porém não faz parte da sede. A nossa igreja é pastoreada por um pastor que eu conheço, irmão. O meu pastor eu conheço. Às vezes ele não está aguentando, mas o meu pastor de cabeça branca, a pastora, perdeu a irmã esses dias, mas assim que chegou de viagem, já foi pregar na igreja, irmão. E outra coisa, escuta isso aqui. Eu faço parte, sim, de uma Igreja Assembleia de Deus Madureira. E se Deus mandar eu entregar um recado para o meu pastor, para a minha pastora, eu vou até eles, irmão. Eu não preciso falar aqui na rede social, porque eu tenho essa liberdade de ir até o meu pastor. Eu não preciso aqui ficar falando mal de igreja de ninguém. Eu não preciso aqui ficar tocando no ministério de ninguém. Eu não preciso aqui ficar querendo levantar um ministério de ninguém. Eu sou, além de ser ovelha para o meu pastor e para a minha pastora, eu sou como um filho, irmão. Então, quando Deus me entregar um recado para a nossa igreja, eu não preciso vir aqui na rede social e falar da igreja. Quando Deus está revelando aqui sobre a Igreja Assembleia de Deus Madureira, é porque eu, missionário Flávio, não tenho condição de ir até lá. Eu também nunca fui lá, mas Deus está entregando o recado. A nossa Igreja Assembleia de Deus Madureira não faz parte, não tem aliança com a Igreja de São Paulo, com a igreja grande lá no Rio de Janeiro, São Paulo, aquela grandona lá. Não, irmão. A nossa igreja é uma Assembleia de Deus Madureira, mas é uma igreja que ela não faz parte da convenção de lá. Amém? Está bem claro aqui?
Então, assim, tem pessoas, irmão, que faz como eu fiz um dia. Sabe o que eu fiz? Vocês já viram aquele filme de Moisés? A Arca de Noé? Desculpa. Vocês já viram aquele filme da Arca de Noé? O último filme da Arca de Noé? Aí vocês reparam que quando Noé está construindo a arca, parece uns homens grandes lá. Parece uns homens lá, um gigante, umas pedras, e fica se movendo. E aí fica ajudando Noé a construir a arca. Vocês, quem já assistiu esse filme, coloca eu aí. Quem já assistiu esse filme? Coloca eu aí. E aí, de repente, parece aqueles monte de monstro, aqueles monte de homens de pedra, e começa a ajudar Noé a construir a arca. Eu mesmo já pedi perdão várias vezes, porque eu mesmo me levantei contra aquele filme. Eu falei que aquele filme é a maior mentira. Eu cheguei a pedir perdão a Deus, irmão, por eu julgar aquele filme, pelos pedaços que eu via do filme e não entendi o filme. E quando eu via aqueles homens de pedra, eu falava, não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. Onde está na Bíblia que esses homens de pedra ajudou Noé a construir? Quem é esses homens de pedra? Não, isso é mentira. Esse filme tem muita mentira. Mas depois eu pedi perdão a Deus. Porque alguém falou comigo, missionário, você assistiu o filme? Eu falei, assisti. Quantas vezes? Comecei a ver aqueles homens de pedra lá e parei, saí da frente da televisão, não assisti mais não. Missionário, não julga para que você não venha ser julgado um dia. Então, quando as pessoas me julgam hoje, eu volto lá atrás. Porque eu também já julguei. Eu já julguei. Aquele filme, eu julguei ele. Aquele filme de Noé, que ele está construindo a arca. Esse último filme agora de Noé. Só que o rapaz disse para mim, missionário, certe o filme, o começo, o meio e o fim. Na hora que você acabar de assistir, você me liga. Que eu não posso deixar você, porque você não entendeu o filme. E aí foi isso que aconteceu. Um dia eu cheguei em casa e falei, deixa eu ver o que tem de estranho naquele filme. Eu estava julgando o filme, irmão. Como tem pessoas que me julgam, te julgam. Eu estava julgando o filme sem entender a história do filme. Eu estava julgando o filme sem saber o significado daquele filme. E aí o que aconteceu? Eu assisti o filme de novo. Começo, meio e fim. Não entendi nada. Por quê? Porque não tinha quem me explicasse. Não tinha quem me explicasse. Eu assisti o filme, no outro dia ele me perguntou, e aí, missionário, assistiu o filme? Assisti. O que é que você entendeu? Não entendi nada. Não entendi nada. Ele virou e falou, posso ir lá na sua casa de tarde? Ele pode. Põe o filme. Coloquei o filme. Daqui a pouco, começou aquelas luzes descer do céu. E aí, de repente, ele parava o filme e falava, o que você está vendo descer do céu? Aí eu olhava assim, essas luzes aí. Mas olha e vê o que você está vendo aí nesse filme descer do céu. Aí eu parei, olhei. Você não está vendo nada? Nada. Aí ele voltou o pedacinho do filme e disse, e agora? Vou passar bem devagar. Aí é uns anjos descendo do céu. É o quê? É uns anjos. E eles estão o quê? Descendo do céu. E eles vêm para onde? Aí eu olhava, caía na terra. Lembra que a terra era sem forma e vazia? E ali, aqueles anjos que ajudou Noé a construir a arca, foi os anjos arrependidos, irmão. Que ficou em forma, ele se formou, ficou agarrado nas coisas deste mundo. É aí que eu fui entender que quando eu estava ali lutando, Noé já estava construindo a arca e ele se explodia. Repara que ele se explode. Pou! Aí sobe. Aqueles anjos foram os anjos desobedientes que ouviram a voz de Satanás e desceram para a terra. Mas só que alguns se arrependeram. Assim como eu, muitas das vezes me arrependo da minha falha, dos meus erros, dos meus atos e das minhas atitudes. A única coisa que Deus quer para você e eu subir, encontrar com Ele, é nós se arrepender. Aí eu vim entender o significado do filme. Depois eu vim entender o que é aquela semente que a menina estava comendo. Depois eu vim entender quem era aquele senhor que estava ali
cuidando da gravidez daquela menina. Eu vim ali entender do filme, mas eu julguei. Como tem gente que me julga. Quando eu passo uma profecia, quando você passa uma profecia, quando você dá um recado de Deus para alguém, vai aparecer pessoas para te criticar. Vai aparecer pessoas para falar mal, assim como apareceu eu para falar mal daquele filme. Tem muitas ficções naquele filme, mas eu entendi o propósito daquele filme. Eu entendi depois de 3, 4 vezes que eu assisti. Então, por isso, irmão, não julga. Não julgue ninguém sem saber o significado, o porquê Deus está falando. Eu jamais vou tocar num pastor. Eu jamais vou tocar numa igreja. Eu jamais vou tocar na honra e na veste de um homem e de uma mulher de Deus. Então aprenda isso. Entregar o recado de Deus, doa quem doer. Entregar o recado de Deus, doa quem doer. Mas não fique perto das pessoas que não entendem o que Deus está falando e fala mal das pessoas. E critica as pessoas. E julga as pessoas. Eu jamais vou falar mal de alguma igreja aqui. Mas eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que verdadeiramente, aqui nessa rede social, não ficar aqui enganando, mentindo para as pessoas. Mas eu quero aqui entregar os recados de Deus nesta tarde. E nesta noite, eu quero dizer para você, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus está voltando. Eu estou falando com você que Deus vai dar uma faxina no Brasil. Eu estou falando com vocês que Deus vai dar uma limpeza nas igrejas. Não só na Assembleia de Deus na Madureira, mas também na Universal, na Mundial, na Deus e Amor, na Igreja Metodista, na Igreja Batista, na Igreja Maranata. Em todas as igrejas, Deus vai dar uma limpeza. Porque muitas das vezes é preciso Deus limpar a casa dele, assim como nós limpamos as nossas casas. Eu não estou aqui falando da Madureira, mas foi a Madureira que Deus mandou eu falar. Que mais uma vez ele vai colher uma rosa ali. Que mais uma vez ele quer conserto naquele lugar. Que mais uma vez ele quer verdadeiramente que aquela, não só a Madureira, irmão, mas até a Igreja Católica, até a Católica, Deus quer um conserto. Deus quer mais santidade de nós. Deus quer mais amor de nós. Deus quer mais a presença dele. Muitas das vezes nós falamos, mas não vivemos. Muitas das vezes nós pregamos um Deus de amor e vemos pessoas sofrendo do nosso lado. Muitas das vezes nós vemos pessoa apanhando do nosso lado e nós falamos de amor. Será que nós vamos fazer como aquele bom samaritano? Passou o sacerdote e não ajudou o ferido. Passou o levita e não ajudou o ferido. Mas de repente vai passar o bom samaritano. E o bom samaritano está passando aqui. Aleluia. Eu sinto a presença do bom samaritano passando aqui. Eu sinto a presença de Deus passando aqui neste lugar. E não importa, Deus está curando dor de cabeça nesta noite. O Espírito Santo de Deus está falando aqui comigo, filho, pode falar na live de hoje, que eu estou curando dor de cabeças estranha. É uma dor de cabeça que está andando dentro da sua cabeça. E se você tiver com isso, coloca aí eu, para as pessoas saberem que ainda Deus usa os teus servos nesta terra. Aqui no TikTok tem muitas pessoas que Deus está usando. Aqui no Instagram tem muitas pessoas que Deus está usando. Aqui no YouTube tem muitas pessoas e no Facebook tem muitas pessoas que Deus está usando. Deus está me mostrando pessoas que a dor de cabeça ela fica andando dentro da sua cabeça. Uma hora ela está do lado direito, outra hora ela está do lado esquerdo, uma hora ela está aqui na sua fronte, outra hora ela já está em frente à sua testa, uma hora ela já está debaixo da sua garganta, e essa dor uma hora ela está na nuca que você não aguenta nem levantar a cabeça. Mas Deus está falando comigo que Ele está repreendendo obra satânica. Ele está Ele está Ele está repreendendo comidas que foram oferecidas e que você comeu. Inveja, Deus está me mostrando aqui que tem pessoas aqui que estão sentindo muita tontura, dor de cabeça. Meu Deus, dói os dentes tudo, dói o ouvido, dói os olhos. E Deus está falando comigo que isto é inveja sobre a sua vida. Isso é inveja, Deus está quebrando inveja. Depois que você comprou esse carro, parece que não está tendo paz dentro da sua casa. Depois que você comprou esse carro, não está tendo paz mais dentro do seu lar. Fala, meu bem. O irmão perguntou se você esqueceu que hoje é a live de Deus. Não esqueci não.
Vou começar agora. Pode sentar aí. Pega água pra mim. Pega aí. Dá o celular. Então, assim, irmão, a verdade é essa. Tem pessoa nessa live que está perdendo a força. Ô, irmão, tem gente nessa live que só está trabalhando porque você tem que trabalhar. Porque se você não trabalhar, falta até comida dentro da sua casa. Mas Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Que Ele está repreendendo essa dor de cabeça hoje que você está sentindo. E essa fraqueza? Tem pessoa nessa live que você está sentindo muita fraqueza. Depois que você reformou sua casa. Depois que você casou. Depois que você comprou uma casa, um carro. Você não está entendendo, missionário, estou tão angustiada depois que eu vim para essa casa. Nossa, missionário, eu saí lá daquela casa e vim para essa casa. Missionário, mas está me batendo um arrependimento tão grande de estar aqui nessa casa. Não sai. Quem tem que sair é a inveja. Quem tem que sair é o olho gordo. Não sai, a casa é sua. Foi Deus que te deu. O carro é seu. Foi Deus que te deu. Amém? Irmão, deixa eu falar para vocês agora sobre sonhos. Vamos lá. Preste bem atenção. Eu vou falar 5 sonhos aqui. E se você estiver sonhando esses sonhos, você vai colocar eu aí. Só você. Esses 5 sonhos que eu vou falar aqui agora, eu vou falar os 5 sonhos e o significado deles. Você que está sonhando com muita água. Missionário, eu estou sonhando com muita água. Coloca eu. Missionário, eu estou sonhando com gente que morreu. Meu pai, minha mãe, tio, primo. Eu estou sonhando com gente que morreu. Missionário, primeiro sonho, você que está sonhando com água constantemente. Segundo sonho, você que está sonhando com muitas pessoas que morreu. Terceiro sonho, você que está tendo sonho constantemente com carnalidade. Constantemente você sonha que você está ficando com alguém, que você está tendo relação com alguém. Tá entendendo? Quarto sonho, você que está sonhando com muitos bichos. Bichos, lavas, varejeiras. Tá? Você que está sonhando com isso. Ai, missionário, eu sonhei com uma carne podre, cheia de bicho. Missionário, eu sonhei que eu abri minhas panelas, estava cheio de bicho. Missionário, eu sonhei que eu olhei para mim, estava saindo um monte de bicho de mim. Missionário, quinto sonho. Você sonhar que está sendo roubado. Sua loja está sendo roubada, seu carro. Você sonhar que você está tendo uma perseguição, que alguém quer te roubar. O seu cordão, alguém quer roubar alguma coisa sua. Amém? Então eu vou agora falar sobre esses 5 sonhos. Primeiro sonho, sonhar com água. Quando você sonha com a água limpa ou com a água suja, ela tem um significado diferente um do outro. Amém? Sonhar com água limpa é Deus dizendo que quer te dar uma limpeza espiritual. Sonhar com água suja é Deus dizendo que alguma coisa na sua vida está precisando ser consertado. Seja espiritual ou seja material. Amém? Sonhar com água limpa e sonhar com água suja tem esses 2 significados. Sonhar com pessoas que morreu, pai, mãe, tio, tia. Missionário, eu estou sonhando com meu pai que morreu, estou abraçando ele. E constantemente eu sonho com meu pai, com minha mãe, com meu filho, com minha esposa, com meu esposo, com alguém próximo que morreu. Sonhar com pessoas que morreu, irmão, é um sonho de lembrança. É um sonho aonde está dizendo saudade. É aonde você magoou alguém ou alguém te magoou e você não sabe o que fazer. Quando você sonha com aquela pessoa que já foi, Deus mostra ela para mostrar que aqui estar do teu lado é a que você tem que valorizar. Quando você sonha com alguém que morreu,
te abraçando, te dando presente, está dizendo o seguinte: você precisa se libertar de algo que está dentro de você, que está amarrando a sua vida. Aquela pessoa que está no sonho, ela representa para você como se fosse Jesus, que ressuscitou. Jesus foi o único que ressuscitou. Aquela pessoa, ela está dizendo para você: perdoa. Não vem, não morra com mágoa no coração, com ódio no coração. Sonhar com carnalidade. 90% eu já falei sobre isso aqui. Eu vou ser rápido por causa do horário. 90% de pessoas que sonham com carnalidade, pode olhar, a sua vida com a sua esposa e com o seu esposo não está bem. Então, quando você sonha com carnalidade, ficando com hoje, ficando com outra amanhã, ficando com famoso, você ficando com a mulher ficando com o homem, aquele negócio de homem e mulher. 90% há um demônio, tá? Que está dizendo para você que a sua vida com a sua esposa e com o seu esposo não está uma vida como deveria ser. A maioria das pessoas que tem esse sonho de carnalidade são pessoas que não estão respondendo às suas esposas e não estão respondendo aos seus esposos. Então Deus está mostrando para você que você precisa se tratar nessa parte. Amém? Vamos ver aqui alguns. Depois nós fala mais alguns. Vamos lá. Não mandou nada até agora ainda, não. Ministrador, e aí? Vamos lá. Então, irmão, quando você sonha com varejeiras, como eu disse aqui, você sonha com bicho. Missionário, eu estou sonhando com bicho, com varejeira na panela. Eu vou te fazer uma pergunta. Esse sonho que você está tendo com varejeira, você tem que ver se as varejeiras estão saindo ou essas varejeiras estão entrando em você. Porque se você reparar, 90% da varejeira sustenta de carne podre, de carne estragada. Estão entendendo? Se morreu um boi lá no meio do mato, as primeiras que chegam lá no boi é as varejeiras. Pode olhar para você ver. Se um boi estiver lá no meio do mato, no meio do nada, e ele morrer, as primeiras que vão chegar lá vai ser a varejeira. Então, quando você começa a sonhar com muita bicho, lavas, com muitos bichos, preste bem atenção. Se você está sonhando que está saindo, é Deus te libertando de uma enfermidade. Tá? Missionário, eu sonhei com bicho, mas os bichos saíam do meu corpo. Então pode se preparar que você ou alguém da sua família que talvez está com uma doença contagiosa, com uma doença, Deus está dizendo: eu estou tirando toda a enfermidade. Mas se você sonhar que está entrando essa enfermidade em você, pode se preparar. Porque é Deus falando com você que é para você se cuidar, aonde você não dá atenção. Amém? Aonde você não tem dado muita atenção. Amém? Dá mais atenção a esse esposo aí. Ai, tô com uma dor nesse ouvido. O filho, tá entendendo? Mãe, todo dia me dá uma dorzinha assim, ó. Aí a mãezinha vai lá, é porque você pula demais, porque não. Dá mais atenção. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. A irmã sonhou que ela ia namorar com o esposo dela, né? E só que aí uma pessoa chegava lá na casa dela e batia na porta e pedia para ela olhar uma criança. Foi esse o sonho primeiro. A irmã sonhou que ela ia namorar com o esposo dela e de repente alguém bateu na porta e aí veio uma criança. Veio uma pessoa para dar uma criança. Veio uma pessoa para dar uma criança. Todo sonho que você sonha, irmã, que tem criança no sonho, é esperança, tá? É esperança, tá? Todo sonho que você vê que tem criança é esperança. É que eu acabei de falar aqui agora. A irmã sonhou que estava namorando com o esposo dela e alguém chegou para dar uma criança para ela. Então, irmã, pode se preparar que se não for você, é alguém da sua família que vai vai vir surpresa de Deus aí. Amém? Tá bom? Repara que você ganhou esta criança. Então, assim, tá vindo surpresa de Deus para sua vida aí, viu? Sonhar com criança é muito bom, tá, irmão? É um dos melhores sonhos é sonhar com criança. Amém? Vamos lá. A irmã falou que sonhou cantando Espírito Santo e apareceu 3 rodas
e ela começou a subir. Esse sonho dessa irmã, ela sonhou com o Espírito Santo, apareceu 3 rodas, Pai, Filho e Espírito Santo, e ela começou a subir. Então Deus está dizendo para a irmã que ela vai morrer, vai subir? Não. Deus está dizendo para a irmã que ela tem intimidade com Deus, tá? Não importa, você é muito pedrejada, você é muito caluniada, você é muito pisada, tá, irmã? Se você estiver aí na live, você pode colocar isso é verdade ou se é mentira. Muitas das vezes a irmã tem recebido flechas, mas só que Deus está te mostrando que você tem intimidade, tá? Que você tem intimidade com Ele. Esse sonho também é muito bom, você sonhar que você está subindo, tá? Sonhar que está subindo é prosperidade. Sonhar que está subindo é uma obra que está parada, é uma porta de emprego que vai abrir, é uma cura que vai chegar, tá? Então, você sonhar que você está subindo é bênção de Deus para a sua vida. Amém? Tem gente rindo aí, mas é verdade, tá? O outro sonho aí que eu contei. A irmã perguntou o que é sonhar arrancando a árvore pela raiz. São amizades falsas. A irmã sonhou o que é sonhar arrancando a ave pelas raízes. São pessoas que você precisa tirar de perto de você. São pessoas que verdadeiramente batem nas suas costas, mas não é verdadeiramente seus amigos. E você tem sentido, tá? Você tem sentido que parece que você é uma pessoa que ajuda todo mundo. Mas quando você precisa de ajuda, parece que todo mundo, minha irmã, se afasta de você. Então tem algumas coisas na sua vida que é preciso arrancar pela raiz. Amém? A irmã sonhou com formigas saindo da roupa dela. Então, como eu acabei de falar aqui agora, você sonhar com bichos saindo de você, formiga, lacraia, escorpião, qualquer coisa que saia é cura, é milagre que Deus está te entregando. Tá? Qualquer coisa de bicho, qualquer coisa, barata, sapo, qualquer coisa que saia de você é Deus te dando uma cura. Amém? Seja espiritual, seja uma cura, tá? É Deus te dando uma cura. Amém? Vamos lá. Tá vendo como que... Segura aí, meu bem. Tá vendo como que tem muitas pessoas que sonham com bicho? Tá vendo como é que tem muitas pessoas que sonham com fogo, com água? Tá vendo? Vamos. Então, o que é sonhar com um sapo rosnando para a pessoa? Então, irmão, é o que eu acabei de falar aqui agora. Tá vendo como é que tem pessoas que sonham demais com sapo, com bicho, com coisas? Tá vendo? Os sonhos que mais aparecem aqui são esses. Então, assim, você sonhar com sapo nem sempre é obra de macumbaria. Ah, eu sonhei com sapo ronando para mim. Eu sonhei com sapo. Se você sonhar com sapo falando com você, é alguém que está falando da sua vida. É alguém próximo de você. Você repara que é muito difícil. Quando você chega à tarde, você só vê o sapo fazendo o quê? Pulando na beira da casa, pulando no quintal do terreiro. Você está entendendo? Porque sapo, irmão, tem medo de cobra. Quando você vê um sapo chegando perto da sua casa pulando, não taca ele fora, não. Não taca sal nas costas do bichinho, não. Deixa ele que ele vai caçar um lugar para se proteger, porque ele sabe que tem cobra do lado. Amém? Na outra live, muita gente perguntou o que é sonhar com cobra verde. Que é um sonho com cobra, mas é outro significado diferente. Porque você... É o que eu falei aqui já, que você sonhar com uma cobra que representa o mal, é uma cobra que é onde esse mal mostra a cara da pessoa. Porque eu sempre falei que nem sempre sonho com cobra é mal. Repara que essa moça mesmo, ela sonhou com uma cobra verde. Você está entendendo? O que é verde? Verde é vida, verde é esperança. Você está entendendo? Então, tem muitas pessoas que têm umas cobrinhas em casa de estimação, passa no rosto, passa aqui, e ela não pica. Você está entendendo? Tem cobra que não tem dentes, irmão. Aqueles dentes que fura e lança veneno. Você tem que saber o significado do sonho. Igual eu sonhei com uma cobra enrolada num caibo, e quando eu olhei uma cobra muito grossa, preta, quando eu olhei, eu vi o rosto da pessoa. Eu vi o rosto da pessoa. Você está entendendo? E era uma cobra. Mas quando eu olhei de perto, que eu vi ela enrolando no caibo da casa, que eu cheguei perto, que eu vi o rosto da pessoa. E essa pessoa estava tentando acabar com tudo que eu tinha. Estava tentando destruir tudo que eu tinha. Amém, irmão? Estava querendo verdadeiramente o meu mal. Amém? Mas sonhar com cobra verde, cobra azul, cobra amarela, isso aí não é coisas mal, não, tá, irmão? A irmã perguntou o que é sonhar com agulhas na mão. Ô, irmão, é o que eu falei aqui e torno a falar. A irmã sonhou com muitas agulhas ou uma agulha na mão? Porque se for muitas agulhas que a irmã sonhar, irmã, é obra de feitiçaria. Agora, se for uma agulha, possa ser que Deus está dando um dom para a irmã. Deus está dando um talento para a irmã saber costurar quando o mal chegar. É Deus dando sabedoria à irmã,
sair fora. Você já viu agulha? Agulha, quando você vai costurar uma roupa, se você sair fora, a costura fica feia. A agulha, ela é que envia a direção certa. Amém? Nós vamos ver falar de agulha na Bíblia também. Amém? A irmã aqui também perguntou o que é sonhar com uma cachorra cheinha de filhotes. Olha aí, ó. Essa irmã sonhou com uma cachorra cheia de filhote. Eu tenho acabado de falar aqui. Quando você sonha com uma cachorra com muitos filhotes, é vidas, tá bom? É vida. Você não vai entender, mas é vida, é alegria para aquela animal, tá entendendo? Quando você sonha com uma cachorra com muito filhote, é prosperidade que está chegando para a vida da irmã. Amém? Tudo que vocês, só para vocês entenderem, tudo que vocês sonham, todos sonhos que têm abundância, é vida, é saúde, é paz. Sonhei com uma ave cheia de abacate, prosperidade. Sonhei com uma ave com abacate podre, caindo, estragado, enfermidade. Amém? É fácil, irmão. Eu não tinha esse dom de decidir sonho, mas o Espírito Santo veio e me deu. É muito fácil você entender e decidir sonho. Amém? Pode soltar, meu bem. A irmã perguntou o que significa sonhar viajando. Não, eu acabei de falar esses sonhos. Você que tem sonhos que você está viajando, tem vários significados. No seu sonho você viajava de quê? Voando, de ônibus, igreja, carro, vigilância. De que você viajava? Você está entendendo? Ah, eu sonhei que eu estava viajando, mas estava viajando de quê? De avião? Ah, coisas grandes estão chegando. Você está entendendo? O que você estava... Ah, eu sonhei de navio. Água, prosperidade, vida. Está entendendo? Então, assim, o que tinha dentro do carro? Como é que era o carro? Qual era a forma do motorista? Como é que era o jeito do motorista? Você tem que ver isso no seu sonho. Não é só sonhei viajando. Você está entendendo? Sonhei viajando. Sonhar viajando é liberdade. Toda pessoa que fala, meu bem, vou para um retiro, vai viajar. É liberdade. Amém? A irmã sempre sonha que está num lugar apertado e não consegue sair. Problema. A irmã sempre sonha que está num lugar apertado e não consegue sair. Controle. Controle. É alguma coisa que a irmã está fazendo que não está conseguindo sair. É alguma coisa sentimental, espiritual. É alguma amizade que a irmã não quer, mas não consegue sair. É um vício que a irmã tem, não consegue sair. É alguma coisa que está encostada na irmã e a irmã se sente mal, a irmã se sente fraca, a irmã se sente impotente. Então você sonha que você quer sair, você quer se libertar, mas você não consegue. Mas isso está dentro de você. Amém? A irmã perguntou o que é sonhar só com, acho que ela quis dizer, passando dificuldade, só coisa ruim. Toda vez ela acorda e repreende, em nome de Jesus. A irmã tem sonhado só com dificuldade, com luta. Incerteza, irmã. A irmã está incerteza com alguma coisa. Eu já falei esse sonho aqui uma vez. Quando você sonha com muita pobreza, com muita miséria, com muita dificuldade, é incerteza que a irmã tem. A irmã está precisando de ter mais confiança. A irmã tem alguma coisa na irmã que a irmã não está tendo confiança. Tem alguma coisa na irmã que a irmã não está acreditando. Ou alguém está mentindo, ou alguém está dando mau testemunho. Você está entendendo? Então, a irmã não tem segurança. Amém? A irmã diz que sempre sonha que está numa casa que ela morava quando era criança e não consegue sair. Ela se arrasta pela casa e não consegue sair daquela casa. É um sonho que a irmã está dizendo que ela se arrasta nesta casa. E ela não consegue sair dessa casa. É alguma coisa, irmã, financeiramente, que está amarrado e a irmã não está conseguindo ouvir, ter sucesso. A irmã não está conseguindo conseguir os seus objetivos. A irmã tem alguma coisa na justiça ou alguma coisa, irmã, que a irmã tem na igreja, no ministério, que parece que está amarrado. A irmã quer se libertar, talvez até mesmo do ministério. E a irmã não consegue. Amém? A irmã sonhou o que é encontrar dinheiro na rua. Ô, irmã, sonhar com dinheiro não é bom, tá? Ainda mais você sonhar com dinheiro na rua. A gente tem visto aí nas redes sociais muitas pessoas de igreja dizer: ah, caiu um Pix na minha conta, foi Deus que me abençoou e eu gastei o dinheiro. Não, não é assim não. As coisas de Deus têm que ser certas, irmão, tá? Eu não estou aqui tocando em ninguém, não estou falando de ninguém,
mas caiu um Pix na minha conta, eu procurei saber de quem que é e eu devolvi. E quando você sonha com dinheiro na rua, é sinal que a irmã está precisando de um controle, tá? A irmã está se perdendo, a irmã está gastando mais do que está ganhando. A irmã ganha 1.000, mas está saindo 1.100, então já gastou R$100 a mais do controle. E repara que você está achando dinheiro no meio da rua. E quem acha dinheiro no meio da rua, irmão? Né? Quando você acha R$10, R$20 no meio da rua, o que você faz? Você fica feliz. Só que, porém, irmã, no seu caso aqui, sonhar que está pegando dinheiro, sonhar que está achando dinheiro, irmã, é dificuldade, tá? É luta, tá? É batalha, tá? É peleja. Sonhar que está pegando dinheiro. Sonhar com dinheiro não é bom, tá, irmão? Sonhar com dinheiro não é bom, tá bom? Pode soltar. No rio e a irmã sonhou que estava dentro do rio e ensinava, né, a criança a nadar, só que a criança estava com medo. A irmã sonhou que estava dentro de um rio e ensinava uma criança a nadar. Porém, essa criança estava com medo. Nós vamos ver a água aqui. A água é vida. Vigilância, irmã, tá? Vigilância, tá? Com lagoa, vigilância com praia, vigilância com beira de rio, tá? Vigilância. Porque eu falei aqui sobre criança já. Sonhar com criança é muito bom. Mas só que o sonho da irmã, ela está dentro de um rio, com uma criança. E quando uma criança, a gente entra com ele no rio, o que a gente tem que ter? Vigilância. Tá? Deus está mostrando para a irmã aí, que é para a irmã ter vigilância. Ou é um parente que vai para a beira de rio, ou é alguém que vai para a beira de rio, ter vigilância com a criança. Amém? A irmã sonhou com o cabelo da sobrinha dela, que já falecida. A irmã sonhou com o cabelo da sobrinha dela, que é falecida. Sonhar com cabelo, irmão, falta... Ouve isso. Sonhar com cabelo é falta de raiz. Tá? Quando você sonha com cabelo na mão, é falta de raiz. Tá? Então, preste bem atenção nesse sonho. Esse sonho é muito grave. Quando você sonha com cabelo na mão, ainda mais de uma pessoa que já morreu, presta atenção. Se cuida mais da sua saúde. Alguém está com inveja de você. Você está com cabelo. E ainda mais o cabelo de alguém que já morreu. Então, vigia, porque tem alguém que está pegando na sua mão, está passando a mão em você e está com inveja de você. Sonhar com cabelo, irmão, ainda mais cabelo de alguém que já morreu, é inveja, tá? É olho grande, é pessoas desejando o que você tem, tá bom? Por quê? Quem é que não deseja ter um cabelo grande? Toda mulher deseja ter um cabelo grande. Toda mulher deseja jogar o cabelo para cá, jogar o cabelo para lá, mas repara que ela está com o cabelo de alguém que já morreu. Tá? Ela não está com o cabelo dela na mão. Ela está com o cabelo de alguém que já morreu. Então Deus está dizendo o seguinte: vigia, 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 vigia. Uma irmã sonhou com outra irmã entregando um bebê bem gordo para ela. Tá vendo como é que tem pessoas que sonham demais com água, com bebê? Sonhar com criança, irmão, eu já falei aqui, é prosperidade. Sonhar com criança, ouve isso aqui, sonhar com criança é alegria. Sonhar com criança, alegria está chegando dentro da casa. Alegria está chegando na empresa. Alegria está chegando no seu trabalho. Alegria está chegando para você. Sonhar com criança. Como saber? O sonho é uma revelação de Deus, assim como as revelações de Deus para o Brasil, para o Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Deus entrega o sonho para José, lembra? Deus deu o começo, o meio e o fim. Como é que você sabe que um sonho é uma revelação de Deus? É quando você lembra do começo, do meio e do fim. Amém? Deu para entender? Como que eu sei que o meu sonho é uma revelação de Deus? José sonhou com o começo, com o meio e também com o fim. Repara que ele chega para o seu pai, para os seus irmãos e diz: eu tive um sonho. Que o Deus Sol, o Deus Lua se prostrava diante de mim. E o segundo sonho, eu tive um sonho. E também nesses sonhos, fecho dos meus irmãos se prostrava diante de mim. Você está entendendo? E aí você vai ver que lá na frente Deus deu o discernimento do sonho para ele, depois de tudo que ele passou. Que o rei teve o sonho da vaca gorda, da vaca magra, da espiga gorda, da espiga magra, e de repente José foi o único que definiu o sonho do rei. Porque teve começo. Diga nos comentários o que você achou desse vídeo e se inscreva no canal, deixa o seu gostei e compartilha esse vídeo com mais pessoas.
Que Deus te abençoe de forma abundante e poderosa.